Já que você tá ouvindo um podcast da Terra do Medo, você já deve conhecer um pouquinho sobre o universo do terror. E se você conhece um pouco sobre histórias assustadoras, certamente você já ouviu falar no boneco Robert, que foi o boneco que inspirou inclusive o Chuck, o brinquedo assassino. Hoje a gente vai contar uma história sobre um brinquedo, mas não vai esperando que a gente vai trazer aqui alguma coisa parecida com Toy Story. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Hoje a gente vai conversar sobre um boneco que usa uma roupinha de marinheiro, que segura um cachorrinho e que tem uns pequenos olhinhos redondos. Parece até fofo. Pois é, ele seria fofo se ele não fosse acusado de causar acidentes de carro, divórcio, mortes e muito mais. A gente tá falando do boneco Robert. Todo sábado tem podcast na Terra do Medo. Então, se você estiver pelas plataformas de áudio, você já segue a gente. E se você estiver pelo YouTube, se inscreve e deixa um like pra deixar a gente feliz e pra você não perder nenhum conteúdo da Terra do Medo. Antes de começar, vamos agradecer aos nossos apoiadores maravilhosos que estão apoiando a gente pelo programa lá do Apoie-se. Pra quem não sabe, a gente criou um programa de apoio em que tem alguns valores e algumas recompensas. É bem baratinho, tem umas recompensas bacaninhas. Vai estar o link aqui na descrição de onde você estiver ouvindo, caso você se interesse, caso você queira ver como é que funciona. E a gente já agradece demais a quem tá ajudando a gente, que é a Natália Passos, a Tayemi Takahashi, a Maísa Bernardo, o Guilherme Polidoro e o Murilo Souza. Gente, obrigado demais. Quando a gente viu que já tinha gente apoiando, a gente adorou. E isso ajuda demais a gente continuar a gravar aqui os podcasts pra vocês, gravar os vídeos, que a gente só quer melhorar esse canal pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Ei! Vitor, agora vamos pro cagaço? Eu já tô no cagaço. Falou o tema do podcast, eu já fiquei. Depois conta pra gente, quem é time Vitor, quem é time Cibele, quem sente medo ou quem não. Até agora eu só vejo comentários de Team Vitor, de pessoas morrendo de medo. Eu quero ver aí quem tá do meu lado, gente, nessa. Quem ouve um barulho vai conferir o que é, entendeu? Eu preciso de pessoas assim do meu lado. Uma versão da história diz que o boneco Robert foi um presente que o Robert Eugene Otto ganhou do seu avô depois dele fazer uma viagem pra Alemanha. O avô dele levou o boneco pro Eugene de presente de aniversário. E aí, o Eugene, que na verdade se chama Robert Eugene Otto, acabou dando o próprio nome para o boneco. Já começamos por aí. E assim, o boneco Robert, ele tem um tamanho mais ou menos de uma criança. Porque ele tinha ali 1,20 m, mais ou menos, não é? Sim. E também se acredita que a roupinha dele, que a gente conhece por ser uma roupinha de marinheiro, assim, era a própria roupa da criança também, do próprio Robert, a criança. Mas também tem outra versão do aparecimento do Robert, que é até mais conhecida, essa versão, que é o seguinte: a família dele não era muito conhecida por tratar bem os seus empregados, né? As pessoas que trabalhavam ali na casa. E essa versão diz que, na verdade, quem deu o boneco Robert pro Eugene foi uma das empregadas. Ela teria sido demitida ali, né, mandada embora. Depois disso, ela foi vista fazendo um ritual de voodoo ali na propriedade. E antes de ir embora, ela resolveu presentear o menino com um boneco. Só que não se engane, este não foi um gesto ali de carinho, um gesto amoroso. Na verdade, o boneco Robert teria sido amaldiçoado pra perturbar a família. E parece que deu certo. A gente tá falando aqui de um boneco que é considerado assombrado, só que no começo até que era tudo bem normal, né? E gente, antes de continuar, só pra esclarecer, o boneco se chama Robert e a criança também. Aí pra facilitar as coisas, a gente vai chamar o boneco de Robert e o menino de Eugene, que foi como ele começou a ser chamado mesmo depois que o boneco apareceu na casa. Bom dia. O Eugene, ele tinha adorado o novo amigo, o boneco Robert, então ele passou a levar ele pra todos os lugares. Até aí tudo bem, porque é igual qualquer criança quando ganha um presente novo que quer levar esse brinquedo e mostrar pra todo mundo mesmo. E ele andava com o boneco, mesmo o boneco sendo bem grande e pesado, porque, como a gente já falou, ele tinha ali
mais ou menos 1,20 m, então ele era bem grandinho. Não era uma coisa fácil de ficar carregando de um lado pro outro. Até porque o Eugene também era criança, né? Então era meio que uma criança carregando outra criança. Tudo tranquilo, tudo de boa. As pessoas costumavam ver o Eugene ali conversando com o boneco normal, né, gente? A gente, quando tá brincando, quando a gente era criança, a gente começava a falar com os bonecos. Só que o buraco começou a ficar mais embaixo, né? As coisas começaram a ir pra trás no momento em que a família percebeu que o boneco estava respondendo. Aí começou aquela coisa, né? Ele tá brincando, então ele tá fazendo a voz dele e do boneco. Só que, pelos relatos, assim, o que se dizia era que a voz mudava completamente. Com o passar do tempo, foi parecendo que, na verdade, o boneco tinha uma influência em cima do Eugene. A família começou a ouvir alguns barulhos muito estranhos que vinham do quarto do Eugene. E quando eles iam conferir, os móveis estavam tombados, os brinquedos dele estavam completamente destruídos. E, geralmente, o Eugene tava, deitado na cama, em posição fetal, encolhidinho. E as pessoas perguntavam, oi, o que rolou aqui? E ele colocava a culpa no Robert. Isso sempre se repetia, né? Porque quando alguma coisa parecia quebrada na casa, o Eugene falava que foi o Robert. Acho que a gente nem precisa dizer que a situação estava piorando um pouco. Foi então que a família teve a ideia de mandar o boneco pro sótão da casa. Pensou assim, tá um pouco possuído, hein? Vamos guardar. Aí foi uma tia do Eugene que teve essa ideia brilhante. Só que o que acontece? Essa mesma tia que teve a ideia de mandar o Robert pro sótão faleceu nessa mesma noite de uma forma completamente inesperada, porque ela era nova, então as pessoas não esperavam que ela ia morrer a qualquer momento, e foi muito do nada. Mesmo assim, deu tempo da família guardar o boneco lá em cima, só que isso não resolveu muito a situação, porque a família e os empregados começaram a ouvir também o boneco andando pela parte de cima da casa. Apesar disso, gente, o Eugene cresceu e continuou com o boneco amado Limites, tá bom? Ele cresceu, se tornou um artista, ele se casou e ele costumava deixar o boneco Robert na janela pra pegar um ar, pra pegar uma vitamina D. E nisso, as crianças que passavam ali na frente da casa dele, voltando da escola, diziam que via o boneco desaparecer e aparecer de novo, do nada, como se ele estivesse colocando e tirando a cabeça da janela. Com isso, as pessoas até começaram a evitar a olhar pra casa dele, né? Pra não dar as caras ali com o Robert fazendo graça. A Annette, que é a esposa do Eugene, ela aparentemente era um pouquinho só mais sensata que ele. E ela não era muito chegada ali no Robert, não, tá? E ela mandou o Robert voltar pro sótão. Fique lá, que é o seu lugar. Só que já deu pra perceber que o Robert e o Eugene tinham ali uma certa proximidade, uma certa intimidade. E o Eugene acabou formando ali em cima no sótão um quartinho para o Robert. Tipo um quartinho de criança mesmo, um quartinho completo na parte mais alta da casa, que era a sala da torre. E lá, ele acabou passando bastante tempo com o Robert, tá? Ele pintava, ele era artista, né? Que nem a gente já falou. E ele ficava lá pintando e trocando uma ideia com o boneco. Em 1974, o Eugene faleceu e teve uma mulher chamada Myrtle Helter que acabou comprando a casa dele e com isso ganhou de presente o quê? O boneco. Ela também se tornou a dona do boneco, Robert. Dona e proprietária, ok? Porque o boneco tava ali na casa. E aí volta a Odisseia. A Myrtle, ela contou que várias vezes encontrava o boneco em um lugar completamente diferente do que ela tinha colocado. Ou seja, ele dava um pequeno passeio. Além disso, ela também disse que o boneco reagia dependendo do assunto, sabe? Era interativo. Era interativo, né? Se o assunto fosse do agrado do boneco, ele fazia uma expressão de satisfeito. Mas aí, se alguém falasse mal do Eugene, aí ele já ficava bem pistola. Em 1994, a Myrtle aparentemente cansou dessa brincadeira e doou o Robert para um museu, o Fort East Martello Museum, em Key West, na Flórida. Que no caso é a casinha do Robert até os dias de hoje, tá? E você pode ficar à vontade para fazer uma visitinha a ele, tá? Não tem problema. Mas a gente já deixa avisado aqui que precisa de bastante coragem para visitar o Robert. Por quê? O boneco tá no museu? Tá no museu. Só que ele ainda continua amaldiçoado. E há relatos de funcionários de que já viram o boneco Robert
Robert em posições diferentes dentro da caixa de vidro que ele fica, além de já terem ouvido passos no museu durante a noite, e também tem relatos de que o boneco continua reagindo caso ele goste ou não de um assunto que esteja sendo falado. E eu acho ótimo porque, pra evitar que qualquer coisa aconteça com os visitantes, os funcionários dão até algumas instruções de como você deve se portar durante a visita. Primeiramente, que você tem que ser bem educado com o boneco, ok? Lá no museu você pode encontrar várias cartas de pessoas que visitaram o boneco e acabaram pedindo desculpas pra ele porque se comportaram mal com ele durante a visita. E as pessoas pediam desculpa pra ele porque elas relatam que depois que visitaram o Robert e debocharam dele e tal, elas acabaram sofrendo acidentes, né? Acidente de carro, ou o relacionamento delas não deram muito certo, acabaram se divorciando, ou então tiveram alguma morte na família de um parente próximo, ou então uma doença na família. Alguma coisa aconteceu de ruim depois de visitar o Robert. Mas não só depois de visitar, né? Depois da pessoa debochar na cara dele. É, porque igual a gente já falou, se o boneco não gostava do assunto, ele já fazia carinha feia. Imagine você debochar na cara dele. Aí a carinha não vai ficar tão feia, né? Mas você se ferra depois. De qualquer maneira, gente, fica aí a dica de tour, caso você esteja passeando por Key West na Flórida. Ou então, se você não tiver em Key West na Flórida, você pode mandar uma carta pro Robert, tá? Isso pode acontecer também. Porque vai que ele te responde. Escreve uma carta pra ele, Vitor. Uhum. Sim, já tô escrevendo já. Gente, eu quero saber de vocês se vocês acreditam nessa história, se realmente o boneco tá amaldiçoado, se vocês teriam coragem de visitar e trocar uma ideia com o boneco. Conta pra gente nos comentários se você estiver no YouTube. E se você estiver no Spotify, no Deezer, etc., corre lá no Cibele na Terra do Medo pra conversar com a gente, trocar uma ideia também. Mas você acredita, Cibele, nessa história? Olha, eu não tô aqui pra duvidar de história nenhuma, tá? Se eu fosse visitar, eu teria coragem de visitar. Isso é verdade, isso é fato. Mas você acredita que o boneco reage o que você tá falando? Porque... Não, sinceramente, isso não. Assim, eu não consigo acreditar, não consigo ver um boneco fazendo expressão. Primeiro que o boneco nem boca tem, gente. Que expressão vai fazer? Nas expressões eu não acredito não, mas eu acredito que ele possa estar ali um pouco amaldiçoado, entendeu? Alguma coisa assim. Você acredita? Eu não acredito muito, não. Mas você também não debocharia dele na cara dele? Não debocharia porque eu não sou bobo. Mas eu acredito muito que o boneco foi só um apego do menino que tava ali sozinho e aí se sentiu abandonado igual criança quando tem um brinquedo assim mais próximo que pega pra ele e não queria largar mais. Eu acredito mais nisso. E aí foi se criando toda uma superstição em volta desse boneco e virou essa coisa. É que nem a questão de ouvirem o boneco respondendo, né? Claramente era o menino fazendo a voz, tipo, conversando e respondendo, conversando e respondendo. Barulhos pela casa. Poderia ser o menino andando também. Não sei, né? Vai que... No museu pode ser rato, tá? Pode ser no rato. museu pode ser inventado também, porque, né, querem ganhar ali visitantes, então pode ser tudo uma invenção do museu. Mas a gente tá aqui pra jogar a história pra vocês mesmo, e aí vocês comentam se acreditam ou não. A gente quer saber se vocês gostaram da história do namorado da Annabelle. Já casou o boneco Robert. Heteronormatividade até pro boneco, né? Pois é, gente. Que é isso? Poderia ser um boneco Robert e o Fofão, por que não? Acho que combina até muito mais. Não é? Porque um já usa a estaca do outro. Nossa, ficou bem esquisito isso que eu falei. Não foi nessa conotação. Mas vamos fazer aí, vamos ser bem casamenteiro, fazer a boneca Xuxa casar com a Annabelle e o Fofão com o boneco Robert. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Um beijo e não debochem de entidades. Beijos. Tchau!